Boa noite. O presidente Donald Trump pode dizer tudo o que pensa? Nem sempre. Às vezes o presidente Donald Trump fala coisas que, sim, ele pensa e não deveria falar. Para não quebrar a liturgia do cargo, diriam muitos preciosistas aqui do Brasil. Mas o fato é que Donald Trump esconde muita coisa. Apesar de ser bastante polêmico na frente das câmeras, e ele faz isso conscientemente, Donald Trump esconde muitas coisas que, se falasse, causaria choques terríveis na população norte-americana. Ou então pareceria maluco, maluco, daquele que rasga dinheiro. O típico maluco que anda com roupa de Napoleão, dizendo-se Napoleão. Então, talvez seja por isso que Donald Trump não fala o que pensa, o que realmente pensa sobre a OTAN. Isso não saiu em nenhum jornal está dizendo que Donald Trump sabe coisas horríveis sobre a OTAN. É uma suspeita que os teóricos da conspiração estão manifestando agora, ou estão revelando agora. Teóricos da conspiração suspeitam que Donald Trump sabe o que a OTAN fez no verão passado e não pode dizer. Esse é o tema que trabalharemos hoje no primeiro vídeo do canal Manifesto Paralelo. Donald Trump não é novidade para ninguém, hoje tem grandes e fortes motivos para não gostar da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Os motivos atuais dizem muito do porquê Donald Trump pode até mesmo tirar os Estados Unidos da organização. A OTAN, sempre que precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão ao dispor. Só que a recíproca, estamos percebendo, ou percebemos agora nos últimos dias, ou desde que começou a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, não é verdadeira. Países como França e Alemanha e também Inglaterra disseram que não era uma guerra deles, ou não era uma guerra europeia e não era, portanto, uma guerra da OTAN. Marco Rubio era para a OTAN considerado ainda um adulto na sala, até que foi recentemente para a Europa dizer tudo o que Donald Trump pensa. Não precisamos da OTAN, porque todas as vezes que a OTAN precisa, nós estamos lá para ajudá-los. Mas a OTAN não nos ajuda. E sem os Estados Unidos, a OTAN é apenas um tigre de papel. Quando Marco Rubio manifestou que pensa exatamente assim, ou pensa exatamente como Donald Trump, os europeus da OTAN ficaram bastante tristes ou decepcionados. Lá se vai o último aliado que poderíamos contar dentro do governo Trump. Justifica-se considerar Marco Rubio como um possível aliado. A justificativa é porque Marco Rubio, quando senador, ajudou a aprovar um projeto que obriga o presidente que quer sair, quer retirar o país, os Estados Unidos da OTAN, a ter maioria no Senado, a ter pelo menos 2/3 no Senado. E aí, bem, Marco Rubio, como um dos autores dessa lei, passava uma certa confiança à OTAN, aos países europeus da OTAN. Esse é nosso amigo. Mas Marco Rubio foi lá e disse coisas que desagradaram, então a situação, a relação entre Donald Trump, Estados Unidos, e OTAN, nesse momento, é bastante complicada. Os Estados Unidos poderão sair da OTAN? Donald Trump pode tirar o país da OTAN? Pode, se o Congresso aprovar com maioria de 2/3. É possível que aprove, sim. Mas o problema é o seguinte: a relação entre Donald Trump e a OTAN vai muito além dos dissabores recentes. E é exatamente isso que Donald Trump não pode falar.
Por que Donald Trump estaria tão insatisfeito com a OTAN? Só porque ela virou-lhe as costas agora? Bem, essa insatisfação vem desde o primeiro mandato, vem desde o primeiro governo Trump. Havia no primeiro governo da OTAN, no primeiro governo de Trump, o atrito entre o que Trump pedia para os países europeus da OTAN e o que os países europeus da OTAN estavam acostumados a não fazer, como, por exemplo, aumentar os recursos para a OTAN através do seu produto interno bruto. Isso os países europeus não queriam. Os Estados Unidos que cuidem de tudo. Nós estamos aqui como bons garotos, vivendo debaixo de um guarda-sol, tomando os nossos drinks tranquilos, não nos metendo em confusão nenhuma, apenas avançando lentamente em direção à Rússia para mais cedo ou mais tarde tomá-la. E era isso que desagradava Donald Trump. E Donald Trump foi à Europa e falou para os europeus: vocês precisam colocar dinheiro nesse troço aí, porque senão não vai dar. Eu não colocarei mais dinheiro na OTAN. Bem, depois de Trump aconteceu tudo o que aconteceu, e quando Trump estava em campanha para o segundo mandato, ele disse: se eu fosse presidente, a Ucrânia não teria recebido tanto quanto recebeu de Biden, e também a OTAN não teria se aventurado como se aventurou para cima da Rússia. Então é claro que esse é outro motivo pelo qual Donald Trump não tem boas relações com a OTAN. Mas e se existisse outro que ligasse a OTAN à geoengenharia climática? É possível? É possível, mas é aqui que nós entramos no terreno da teoria da conspiração. Países da OTAN, ou melhor, países europeus com a roupinha da OTAN, uniformizados de OTAN, estariam travando guerras secretas com outros países, inclusive os Estados Unidos, através da geoengenharia climática? Bem, quem disse isso, pasmem, não foi ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Irã. Ele chegou a dizer várias vezes, até mesmo na ONU, que a OTAN estava travando uma guerra climática contra o Irã e também contra os Estados Unidos. Coincidentemente, o Irã vive uma seca histórica, uma seca quase que apocalíptica, escatológica, para ser bem dramático. E os Estados Unidos também, estranhamente, estão registrando chuvas estranhíssimas. É claro que os grandes meios de comunicação não informam sobre essas chuvas estranhas, mas muitos populares têm registrado pedras que caem do céu, pedras enormes, pedras de gelo, que não eram comuns, não eram normais. Então é claro que para muita gente existe um problema aí que não pode ser explicado senão através de alguns conceitos que levam à geoengenharia climática, como, por exemplo, o conceito de nucleação química do gelo, que não seria outra coisa que não o crescimento do gelo a partir do seu núcleo, mas um crescimento provocado, um crescimento químico a partir do núcleo. E o gelo, então, depois de crescer bastante e ficar tão pesado lá em cima, pela lei da gravidade, diriam muitos, acabaria caindo, mas esse seria um gelo estranho, por vários aspectos. Um deles, ser muito grande, e outro, transformar-se em gás rapidamente, não deixando que a água escoasse pela terra. Uma vez que cai, ele acaba se transformando rapidamente em gás, não deixando água nenhuma. O que, claro, também tem acendido as luzes daqueles pesquisadores sobre geoengenharia climática. Bem, mas o fato de Pezeshkian ter denunciado na ONU que a OTAN estava por trás dessa geoengenharia climática é que nos deixa realmente preocupados.
E se tudo isso passa a ser de conhecimento do presidente Trump e o presidente Trump diz, bem, aqui temos um sério problema, precisamos nos desligar desse pessoal. Como ele faria isso? Explicaria isso ao pacato cidadão? E outra pergunta, o pacato cidadão entenderia isso de boa? Aceitaria isso como algo normal? Impossível, talvez até impossível, porque o pacato cidadão, acostumado com as notícias que saem na grande mídia, diria que o presidente Trump está louco porque ele nunca ouviu falar que a OTAN estivesse ou esteve algum dia por trás de geoengenharia climática. Aliás, o pacato cidadão talvez dissesse, eu nunca ouvi falar em geoengenharia climática. E aí, o que faria o presidente dos Estados Unidos? Colocaria as questões políticas que todo mundo identifica e vê como o principal obstáculo para uma futura relação com a Organização do Atlântico Norte, ou melhor, com a OTAN. Seria mais fácil dizer que porque a OTAN virou as costas para os Estados Unidos não podem mais contar com ela, então seria bom se retirar do tratado. Pois é. Bem, seja como for, pelo sim, pelo não, nós temos alguns depoimentos muito interessantes nesse sentido que foram registrados por Greg Hunter, pelo mítico, vamos dizer assim, Greg Hunter, jornalista Greg Hunter. Entre outras coisas, o seu USA Watchdog disse o seguinte numa entrevista recente, entrevista dessa semana, quando o Greg Hunter fala com outro especialista, o pesquisador em geoengenharia climática, Danny Wigington. E Wigington diz o seguinte, que há, neste momento, uma seca severa no Irã, e a situação é tão grave que análises científicas a classificam como falência hídrica. E aí, então, Wigington relembra essa fala de Pezeshkian na ONU. Ele disse o seguinte, o Irã alega há tempos que operações de geoengenharia climática reduziram drasticamente as chuvas, causando a atual seca severa no seu país. E não é só o Irã que está sofrendo com isso, como foi destacado por Wigington. O presidente do Irã, disse ele, afirmou na ONU que a OTAN estava cortando as precipitações, desestabilizando sua capacidade de produzir alimentos e desestabilizando sua população. E ele chamou isso, claro, de uma forma de guerra. Estão fazendo exatamente a mesma coisa com os americanos, disse em seguida. 40 milhões de pessoas no sudoeste dos Estados Unidos ficarão provavelmente sem água no próximo verão. Disse mais, disse ele que a quantidade de neve acumulada está em níveis recordes de baixa, mas aí é Wigington quem está falando e não Pezeshkian. A situação é ainda pior porque a escassa neve existente, sofreu nucleação química, o que significa que ela se transformará de sólido em gás, reduzindo ainda mais o escoamento. E, além disso, os lagos Meade e Powell já estão praticamente secos, e isso também está acontecendo em muitos outros estados. A geoengenharia climática é o principal fator de falta de precipitação ou causador da falta de chuva, falta de água. Claro que isso é teoria da conspiração para ninguém botar defeito. A Europa poderia estar por trás de mudanças climáticas, essas mudanças estranhas como a grande seca no Irã? Bem, muita gente diz que lá na Europa está se fazendo algo muito estranho a partir do CERN, das pesquisas do CERN, que coincidentemente tem como logotipo o 666. Mas, enfim, é possível que da Europa se possa controlar o clima em alguns lugares ou impedir, por exemplo, a precipitação no Irã?
Essa é a questão que entra totalmente na teoria da conspiração. É preciso, claro, mais pesquisas. Mas, no momento, o que se tem com clareza, do que se pode afirmar com alguma segurança, é que sim, há muita coisa estranha no clima, há muita coisa estranha acontecendo e as pessoas estão vivenciando isso. Daí porque o pesquisador climático Danny Wigington, ele fala exatamente que as pessoas podem negar o quanto quiserem que exista aí alguma manipulação em relação ao clima ou em geoengenharia climática, mas, diz ele, não podem impedir o que estão vendo e vivenciando, não podem dizer para si mesmas que não estão vivendo algo muito estranho no clima. Até mesmo, diz ele, a mídia tradicional, que é normalmente mentirosa, diz ele, né? Teve que publicar manchetes como estas recentemente. Por exemplo, mania de março, surtos de tornados, nevascas recorde, ondas de calor no início da primavera, Alasca tremendo de frio, Havaí inundado. Bem, Alasca tremendo de frio, tudo bem, é normal. Havaí inundado, de repente, é normal. Mas a questão aqui é aquilo que extrapola, é o que vai muito além do que normalmente se é registrado como quantidade de neve, por exemplo. E aí, então, que ele vai entrar nesse conceito de nucleação química do gelo. Antes disso, ele lembra outra manchete que disse: por que granizos gigantescos estão se tornando mais comuns nos Estados Unidos? O fato é que a mídia, diz Wigington, a mídia tradicional, não dá a resposta correta. Trata-se de geoengenharia climática ou, no jargão, chemtrails. Quase todo o clima terrível que estamos vivendo, diz ele, é causado pela pulverização de substâncias nocivas na atmosfera. Será que temos aqui, exatamente nesse momento, aquele elemento que faltava, aquela chave que poderia ligar digamos, o motor da lógica e associar, então, as mudanças climáticas com alguma ação da OTAN? Porque os chemtrails, via de regra, usam aeronaves muito poderosas, vamos dizer assim, que não são necessariamente aeronaves de companhias particulares de aviação. Podem ser, eventualmente, de algum governo europeu, de algum país europeu, ou então da própria OTAN. Essa é uma possibilidade. Essas aeronaves voam em alta altitude e despejam, então, aqueles rastros, chamados rastros químicos, muito curiosos pelo mundo. Poderia ser, então, a partir daí que a OTAN controlaria o clima em algumas regiões? Para Wigington, sim, seria através ou a partir dessas aeronaves poderosas que a OTAN estaria espalhando esses rastros químicos em vários continentes, ou pelo menos 2 ou 3 continentes além da Europa. E um deles seria o continente norte-americano, porque dentro dessa teoria da conspiração, a OTAN também estaria interessada em causar sérios problemas aos Estados Unidos. Aqui, exatamente nesse momento, nós entramos em outra teoria da conspiração que diz que os globalistas não são amigos dos Estados Unidos. Embora a maioria dos grandes globalistas sejam americanos, ou de famílias europeias que foram há muito tempo para os Estados Unidos, não quer dizer que eles gostem dos Estados Unidos tal como são agora, com uma Constituição que dá um poder de liberdade ao povão, com um país acostumado, por exemplo, à defesa pessoal. Pode ser que esses grandes globalistas queiram causar um caos na América para transformá-la em outra coisa, talvez em algo parecido com a China, que, segundo muitos, foi pensada, a China atual, que é comunista e capitalista ao mesmo tempo, foi pensada por alguns desses
globalistas que normalmente não aparecem, que são europeus. Bem, Klaus Schwab defendia isso abertamente, que o modelo de mundo que ele gostaria era o chinês, e isso implicaria, claro, numa mudança radical dos Estados Unidos. Daí porque apostavam sempre em gente como Hillary Clinton, por exemplo, ou então naquilo que eles fabricaram, chamado Barack Hussein Obama. Seja como for, os globalistas, ao que tudo indica, estariam por trás dessas ações da OTAN que visariam prejudicar também os Estados Unidos. E aí entramos numa terceira área nebulosa da teoria da conspiração. Não estariam esses globalistas interessados em que Estados Unidos e Irã entrassem numa guerra tremenda que colocasse tudo de pernas para o ar? Bem, Pike já tinha dito no passado que isso era preciso ser feito. Pois é. Então, pelo sim, pelo não, teoria da conspiração ou não, o fato é que o Irã, estranhamente, tem uma seca escatológica, está vivendo uma seca de final dos tempos. O Irã está em guerra com os Estados Unidos e os Estados Unidos estão registrando mudanças climáticas estranhíssimas. Tem a ver ou não tem a ver com a teoria da conspiração de que a OTAN, junto com os globalistas, ou junto com os europeus, que por sua vez são globalistas, enfim, a OTAN, a Europa, globalistas, estão provocando. Tem a ver? Para terminar, Wigington disse o seguinte: não vejo como chegaremos ao final deste ano sem que elos importantes dessa corrente se rompam. No momento em que as pessoas do poder não puderem mais mascarar o que está acontecendo, elas jogarão cartas muito mais sérias, partirão para ações muito mais drásticas. Quando a população for forçada a acordar, a festa realmente terá acabado. Quando o povo se der conta, bem, aí já não tem o que fazer, segundo Wigington. Esse, diz ele, será um momento de pânico e estamos perigosamente perto deste momento. Uma conclusão bastante pessimista deste pesquisador de geoengenharia climática, que nos traz coisas como este novo conceito de nucleação química do gelo, algo que poderia fazer cair do céu montanhas, pedras gigantescas de gelo, que não deixariam água na Terra, que logo se tornariam gás, e poderia ser até um gás tóxico. Isso, claro, nos remete aí a um mundo apocalipse, sombrio, não só pelo efeito físico dessas novas manipulações, por assim dizer, da natureza, mas pelo fato de que pessoas bastante misteriosas possam estar por trás desta nova guerra, uma guerra silenciosa contra nações, a guerra através do clima. Quem seriam essas pessoas? Estariam em Bruxelas? Seriam bilionários em castelos europeus que, através de seus representantes, decidiriam coisas em escritórios secretos ou até subterrâneos na Europa, subterrâneos como o CERN, por exemplo? Ou então tratariam tudo de forma um tanto quanto disfarçada de ciência nas universidades europeias? Não, são só pontos de interrogação, mas são interrogações legítimas, porque, afinal de contas, não são só os malucos que falam sobre isso. Hoje, jornalistas importantes, cientistas importantes, que aos poucos foram se desvinculando das versões oficiais, muita gente de peso, muita gente respeitável pelo mundo afora, está dizendo que sim, que existe hoje algo muito pernicioso em certas mudanças climáticas. Existem sim muitos estudos já que dizem que há sim a geoengenharia. Mas a dificuldade está em provar.
Donald Trump teria acesso a todas essas informações? Ou haveria ainda algo mais, como, por exemplo, líderes que não são necessariamente humanos e que Donald Trump não teria como falar sobre isso diretamente sem parecer um maluco? Bem, tudo isso nós iremos aos poucos discutindo aqui nesse canal, porque afinal é para isso que ele existe, para discutir essas questões que ficam à sombra das notícias principais. Pois é. Então, a partir de hoje, vamos aqui neste canal, Manifesto Paralelo, investigar o que fica nas sombras ou um pouco abaixo da margem, cavocar um pouquinho essas informações para tentarmos entender se existe algo mesmo estranho nesse estranho mundo, porque é inegável, as coisas realmente estão complicadas. Quero agradecer imensamente a você que chegou agora, a você que veio do canal Professor Belê e já se inscreveu, ou então a você que não nos conhecia e acabou nos conhecendo por informação do YouTube. Seja muito bem-vindo, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Eu prometo voltar amanhã com mais um desses assuntos não convencionais, por assim dizer. Um beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser.